O humor para Freud é a maior virtude da mente. Ela é a capacidade criativa do aparelho psíquico de transformar adversidades em razões para se obter prazer, resistir e continuar existindo. É resiliência em estado bruto. E para teorizar o humor, Freud se inspirou no humor judaico que lhe era tão familiar. Rir de si mesmo e rir com a vida, e assim superar os obstáculos do caminho. Lembra o psicanalista Daniel Kuperman, e hoje vai estar aqui com a gente para ilustrar esse sempre instigante tema o advogado e digista Walter Staisberger. Vai nos dar valiosos exemplos de xistes sobre temas como a dor, sagacidade, sexo é sempre lembrada e amada mãe judia, além de outros causos, sempre claro sobre a ótica do humor. Daniel Kuperman é psicanalista, professor, livre-docente do Instituto da Psicologia da Universidade de São Paulo, presidente do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandor Ferenczi. É autor, dentre outros livros, de Ousar, Rir, Humor, Criação e Psicanálise, e organizador da coletânea Seria Trágico se não fosse cômico, Humor e Psicanálise, publicados pela editora Artes e Ecos. Walter Staisberger é ex-presidente da Associação Nacional de Advogados e Juristas Brasil-Israel, ANAJUB, criador do grupo Amigos do Yiddish do Rio de Janeiro e primeiro brasileiro a frequentar o tradicional encontro Yiddish Work, anualmente nos Estados Unidos, desde 1999. Obrigada pela presença, Daniel e Walter, e eu passo o microfone para vocês. Bom, então, nós combinamos que eu começaria. A parte engraçada vem depois, senão a piada perde a graça, né? Então, queria agradecer a presença de todos. Confesso que desde o último Yom Kippur eu não vejo tantos patrícios juntos, né? Enfim, queria agradecer também o convite, né, do Moisés Fux, a oportunidade de estar com o Walter Steinberg nessa mesa, a apresentação da Suzana, e a minha amiga, colega, que é a Ida Unguier, que sugeriu meu nome para estar aqui hoje, para falar de humor, né, e especialmente do humor judaico, né, a partir da psicanálise, né? Então, a gente combinou que eu falaria uns 15 minutos, faria uma espécie de uma introdução, né, sobre o tema do humor, depois nós conversaríamos um pouco mais, e o Walter trouxe essa palavra xixi é uma palavra que nós não usamos, né, em português, ela é usada em espanhol, né? A tradução seria piada, mas os psicanalistas são os únicos brasileiros que usamos o termo xiste, né, porque a tradução de um livro do Freud, que se chama, né, em alemão, a palavra é Witz, né? Então, o Witz e sua relação com o inconsciente foi traduzido por os xistes e sua relação com o inconsciente pela editora Imago, né? que foi a editora que traduziu, né, as obras de Freud mais conhecidas, né? Tradução mais conhecida. Hoje nós já temos, né, outras traduções. Então, eu vou começar pelo termo Witz, né? Suzana, eu acho que tem um som de fundo. O termo Witz, em alemão, eu não sou germanófilo, mas do que eu pude saber, né, ele é muito mais amplo do que piada, né, e mesmo do que humor, né? A melhor tradução para Witz seria, me parece, né, espirituosidade, não espiritualidade, mas espirituosidade, quer dizer, tudo aquilo que está no campo, né, da graça, vamos dizer assim, que tem, né, como vocês podem ver, uma espécie de fronteira com efetivamente com a espiritualidade, né? Quer dizer, a graça é também um termo que é usado pelas religiões, né? E a graça é aquilo que provoca o riso,
mas não necessariamente o riso, né? Que provoca, eu prefiro definir como uma espécie de alegria de existir, né? Então, o Witz, a espirituosidade, né, é a expressão de uma alegria de existir que na psicanálise está vinculada à ideia de desejo, né? Então, eu me aproximei desse tema. A gente nunca sabe exatamente por que os temas nos convocam, né? Mas eu imagino que porque na família, especialmente de parte de pai, né, os Cooperman, havia ali imigrantes que chegaram da Europa, né, durante a Segunda Guerra Mundial, e que falavam várias línguas simultaneamente. Então, o humor também, né, é uma operação linguageira, né, uma operação de linguagem, é a palavra que faz rir, né? E interessante porque em francês eles usam o termo mot d'esprit, né? Palavra do espírito, né? Palavra espirituosa, né? Então, é uma palavra. O humor é uma operação de palavra, né? Alguém pode dizer, mas e o palhaço, né? O palhaço faz gestos. Sim, nós temos aí fronteiras com o campo do cômico, com o campo da piada propriamente dita, né? São fenômenos diferentes, né? Se der tempo, eu falo um pouquinho sobre a diferença desses fenômenos. Mas nessa família, né, de imigrantes, havia ali uma circulação de línguas, né? O francês, o flamengo, né? Meus avós vieram da Bélgica, meu pai nasceu na Bélgica, né? O português, né? O inglês, o Yiddish. Então, nessa mistura de línguas, né, havia também uma espécie de celebração, né, de alguma coisa que me atraía muito e que eu estou definindo aqui como alegria de existir, né? Agora, não é uma alegria qualquer, né? O humor judaico ele não é qualquer. Então, o curioso é que ele é uma espécie de celebração, né, da vida, mas uma celebração frente a situações adversas, né? Eu não vou só ouvir. Suzana, acho que você precisa ficar tomando conta aí dos microfones. Então, o humor ele está muito ligado a situações de adversidade, né? Vamos ao Freud, então. Freud, como vocês sabem, né, era um judeu, né, viveu em Viena, então a gente poderia dizer um judeu austríaco, ainda que ele nasce ali na fronteira com a Polônia, né, em Freiburg, então, mas ele viveu efetivamente em Viena, e ele também era atravessado por línguas, né, o alemão, que era a língua oficial, né, e ressonâncias do Yiddish, que é o dialeto, né, que os judeus da Europa ali central oriental utilizavam, né, esse misto de alemão com hebraico, né, que era utilizado para as pessoas não entenderem, sobretudo, né, no primeiro momento, no comércio, para não entenderem o que estava se falando, né? Então, um dialeto. A ideia de dialeto também é muito interessante para a gente pensar, né, esse fenômeno do humor. Então, o Freud ele se interessa pelo humor do ponto de vista científico. Ele diz, eu me interessei pelo humor porque os sonhos, né? Vocês sabem que o sonho é a via régia, né, da psicanálise, então os sonhos como acesso ao inconsciente, ele dizia, os sonhos são absurdos e engraçados, né? Podem ser pesadelos também, mas as pessoas, e isso nos consultórios a gente vê, muitos pacientes contam sonhos rindo do sonho, né? Olha o que eu sonhei com isso, com aquilo e rio, né? Então, o Freud escreve o livro dos sonhos em 1900 e em 1905 ele escreve o livro sobre o Witz, né? A espirituosidade, e ali ele usa, né, piadas judaicas, tá? Só que eu acho importante a gente dizer também que o humor não é um atributo exclusivo judaico, né? O Aristóteles dizia o homem é o único animal que ri, né? A hiena rima não conta, não vale, né? Porque ela não acha graça. Então, o homem é o único animal que ri. O humor judaico ele tem algumas características, né? E o Freud, nesse livro, né, que é um livro, efetivamente, ele usa muitas piadas que vêm, né, do folclore, da tradição judaica, né? Agora, então, o que é humor para ele? Tá? Eu vou tomar 3 frases e vou falar um pouco do humor a partir dessas 3 frases de Freud, tá?
ele retoma o problema do humor em 1927, num congresso de psicanálise, é uma conferência pequena, né, chamada O Humor, aí já não é mais o Witz, né, a espirituosidade, que inclui o cômico, inclui piada, né, mas é o humor. Né? Em 1927, o Freud estava com 71 anos, né? E ele sofria gravemente de um câncer no palato. Né? Ele acreditava que já deveria ter morrido há muito tempo. E ele não pode pronunciar essa conferência. Quem lê essa conferência é a filha dele, a Ana Freud, né? Que também se tornou psicanalista. Né? Então, vocês imaginem um homem, né, que está à beira da morte, né, ou se sente à beira da morte, ele vai morrer em 39, quer dizer, 12 anos depois. Mas ele acreditava que ele podia morrer a qualquer momento, ele fez 20 e poucas cirurgias. Né? Então, ele vai falar sobre o humor. Né? E o humor, para Freud, é o que os alemães chamavam de Galgenhumor, que é o humor patibular, né? Ou o humor frente à morte, à situação da morte. Né? Então, do ponto de vista, né, da psicanálise, o que o Freud tentava entender é assim, como é possível, né, que alguém, frente a situações de grande adversidade, e principalmente essa situação da finitude, né, que é a condição humana, como que esse alguém consegue extrair prazer e graça, né, desta situação. Então, ele abre esse texto com uma piada que não tem a menor graça. Né? Ele diz assim, um condenado à morte, né, na segunda-feira, humor patíbular. Né? Patíbulo é o lugar onde a gente... Né, a gente não, né? Onde se enforcavam pessoas. Tá? Não quer dizer que hoje não haja pessoas que mereceriam ser enforcadas, mas, né, não existe isso, pelo menos no Brasil. Né? Então, ele diz, o condenado à morte na segunda-feira, os algozes vêm pegá-lo, né? E ele diz assim, a semana está começando otimamente. Né? Faz uma graça. Aí, no caminho para o patíbulo, ele pede um lenço para cobrir a garganta, porque está ventando, ele não quer pegar um resfriado. Então, ele vai desdobrando, né, esses ditos, né, que não são exatamente engraçados como uma piada engraçada, né, mas que tem a ver com uma certa atitude ética frente à condição de finitude, né, frente à condição de não onipotência, que é característico do humano. Então, a primeira frase, né, que o Freud cita, e essa é muito próxima da ideia de humor judaico, né, é que o humor é a capacidade de rir de si mesmo. Né? Rir de si mesmo quer dizer rir dos anseios narcísicos, aquilo que em psicanálise a gente chama, né, de narcisismo, ou seja, todas as fantasias de onipotência, de onisciência, de que eu nunca vou morrer, de que eu vou durar para sempre, de que eu posso tudo, etc., e que eu sou superior aos outros. Então, a primeira concepção é essa, né? O humor é a capacidade de rir de si próprio. E, na tradição, né, judaica, a maior parte das piadas judias, né, são piadas com judeus e sobre, né, judeus. A segunda formulação, né, que o Freud propõe é que, e essa tem ressonâncias políticas, né? Ele diz, o humor não é resignado, ele é rebelde. Em alemão é trotzig. Se tiver alguém que fala alemão aqui, depois pode me corrigir. Né? Rebelde ou teimoso, quer dizer, ele insiste, né? Ele não é resignado. Então, o humor é também uma atitude frente à vida de não resignação, né? De aposta na capacidade humana de criar a partir de uma certa realidade que se apresenta para nós. Né? Então, essa frase é uma frase muito importante, né? E ela justifica certas piadas, por exemplo, né? de judeus que enfrentam adversidades, por exemplo, toda a questão do nazismo.
né, e do antissemitismo. Bom, a terceira formulação, e eu já estou encaminhando aqui para uma espécie de conclusão, né, a ideia é fazer uma pequena, né, um pequeno introito, é de que o humor é a brincadeira do adulto, né? Então, da onde vem a nossa capacidade para o humor, né? E com isso, vejam, eu não estou dizendo que todos têm a capacidade para o humor. O Freud achava que o humor era um dom raro, né? Existe essa concepção também, né? Ele é muito sofisticado, ele é muito elevado, então ele é um dom raro, diferente da piada. Eu vou depois diferenciar rapidamente, né? Então, mas ele é a brincadeira do adulto. Quer dizer, o que é a brincadeira da criança, né? A brincadeira da criança é exatamente uma competência que o humano tem de transformar a realidade, de se colocar no lugar do outro, do adulto. Então, por exemplo, uma menina que brinca de boneca, né? Não estou dizendo que meninas têm que brincar de boneca e usar rosa, tá? Mas é só um exemplo. A menina que brinca de boneca, ela se põe no lugar, né, da mãe. Então, ela consegue fazer esse tipo de transposição, sair do seu estado, né, de infantil, de dependência, né, de impotência, de quem precisa do adulto e se colocar no lugar do adulto, tá? Então, isso é a origem da criatividade, né, o brincar, e é também, Freud diz, é a brincadeira do adulto. Então, os adultos, raramente, né? No esporte a gente brinca, joga cartas, né? Mas são jogos muito estruturados, né? A brincadeira mesmo é brincadeira com a linguagem. Essa qualquer um pode fazer em qualquer momento, numa mesa de bar, tomando um chopp, né? E aí a gente vai tendo prazer e se divertindo com os outros, né? Então, essa ideia, né, da brincadeira do adulto é que justifica, do ponto de vista da teoria psicanalítica, o que é humor. Então, concluindo a parte teórica, né, ele diz: o humor é quando nós conseguimos tratar, né, a nós mesmos, aos nossos anseios, né, frustrados, evidentemente, assim como um adulto trata o sofrimento de uma criança, por exemplo, que deixou o doce cair no chão. Então, vamos lá, a criança está comendo um sorvete, ele cai no chão, ela começa a chorar. O adulto fala: não precisa chorar, a gente compra um outro sorvete, né? Não fica assim, não se desespere, né? Isso é remediável, tá? Então, do ponto de vista da teoria, o humor é isso, a gente consegue se distanciar, né, de nós mesmos no momento em que nós estamos vivendo uma situação adversa, né? Assim, e o Freud ainda diz que, bom, isso é o superego, né? Esteta falando para o ego, mas a frase é: olha o mundo que parece tão perigoso, não passa de uma brincadeira de crianças, não passa de uma brincadeira de crianças, né? Digno de que façamos uma piada com ele, né? Então, tudo aquilo que parece muito assustador, né, nós mesmos conseguimos nos afastar desse momento, né, e olhar para nós mesmos de um outro lugar, né? Isso é a chamada metapsicologia do Freud. Então, assim, para concluir, tá? Vou dar um exemplo do Freud e perguntar se o Walter tem algum exemplo para nos dar. Peraí, sobre Walter. o humor judaico. Não, sobre o humor judaico ligado especificamente a essa questão da morte, daquilo que nos ameaça. Então, a piada não é uma piada, é uma história que dizem que é verídica, né? Freud estava em Viena até 1938, ou seja, até um ano antes da guerra, do início da guerra, e já depois da ascensão do nazismo. E, de fato, né, a Gestapo, então, prendeu a filha dele durante um dia para fazer interrogatório, Ana Freud, e a ida de Freud para Londres foi intermediada pela princesa Marie Bonaparte, que era uma psicanalista, né?
Quando os alemães, austríacos e alemães, decidem liberar Freud, que perdeu parte da família em campos de concentração, pediram para ele assinar um documento, né, dizendo que não sofreu maus tratos. Freud assina o documento e coloca um PS. Recomendo altamente a Gestapo a todos. Então, vocês veem, né, esse tipo de superação, né, de humor como o exemplo talvez maior da resiliência, né, de como é possível o sujeito, né, o aparelho psíquico, o desejo vencer as adversidades que a ele se impõem. Walter, você tem alguma piada sobre morte? Eu tenho exatamente algumas historinhas, só queria ponderar o seguinte: tudo tem o seu outro lado. O sério tem o seu lado cômico, como o cômico tem o seu lado sério. A procura constante pelo outro lado é uma característica do humor e da psicanálise. Eu tenho 3 historinhas exatamente sobre o fúnebre, né? A primeira historinha é exatamente a da avó, que falece, deixa em testamento para 4 netos toda a sua fortuna. Então, o féretro sai, os 4 netos seguram imediatamente a alça do caixão, sendo que, quando vão descer as escadas, escorrega o caixão, cai ao chão, abre e ela sobrevém de um sono cataléptico. Se desfaz o enterro. Um mês depois, novamente a mesma cena, falece a avó, os 4 netos imediatamente seguram, e quando vão descer, o que está atrás grita: "Pavolne me tetrep", cuidado com os degraus, pelo amor de Deus. Essa é a primeira historinha. A segunda é uma historinha bíblica, que é exatamente da condução de Abraão conduzindo Isaque para queimá-lo, para matá-lo na montanha. Quando ele chega lá em cima, que ele vai acender o fogo, ele ouve uma voz que diz: "Não precisa fazer isso. Eu só queria saber se você tinha fé em Deus." Aí ele desamarra Isaque, que sai correndo em desabalada carreira, e Abrão atrás dele dizendo: "Pode parar, cara, eu já ouvi a voz de Deus que é para não fazer isso." Isaque vira-se para Abrão e diz: "Voz de Deus o quê? Se eu não sou ventríloco, eu estou morto." E a terceira historinha é de um casal que viajou por Israel inteiro e, quando chega em Jerusalém, falece o marido. O Hevra Kedish, a entidade que trata, né, dos enterros, dos falecimentos, etc., vem para a viúva e coloca para ela o seguinte: "Olha, a senhora tem aqui 2 opções. Ou a senhora enterra o seu marido aqui em Jerusalém, seu gasto vai ser de $500, ou a senhora leva para o Brasil, e lá o gasto, no caso, é de $20.000. O que a senhora deseja?" Vem ela e diz, pensa e diz: "Brasil." Eu acho que a senhora não entendeu. Aqui, $500. Brasil, $20.000. O que a senhora quer? Brasil. Por que Brasil? Porque 2.000 anos atrás, mais ou menos, enterraram um cidadão aqui e ele ressuscitou. Então, eram essas 3 historinhas sobre o lado fúnebre. Devolvo a palavra para o Daniel. Então, vejam, obrigado, Walter. Essa questão da morte, né, ela é muito central na filosofia, né, na psicanálise e na experiência humana, né? Então, talvez a morte, ela de fato representa, né, o limite maior com que o humano pode se deparar, né? Então, fazer graça com a morte, né, é o que nós chamamos de humor negro, né? Em português, isso antes de esse termo, né, não ser muito bem-vindo nos dias de hoje, né? Então, era chamado, né, o humor negro é humor com a morte. Quer dizer, ele é engraçado, mas ele não é exatamente uma piada,
né, ele tem um estatuto diferente da piada. O que é piada para Freud? Né? Então, ele vai dizer assim, a piada é a contribuição ao cômico feita pelo inconsciente, recalcado, reprimido. Já o humor, ele vai dizer, é a contribuição feita ao cômico por esse superego, por alguma coisa superior. Né? Então, vou dar um exemplo de piada. Assim. O que é a piada? Ele diz, piada é aquilo que libera as nossas pulsões sexuais e agressivas. Então, por exemplo, brasileiro fazia piada de português, né? Há muito tempo eu não escuto piada de português, né? Português fazia piada de brasileiro, né? Então, a piada ela tem, para Freud, 3 personagens, né? 3 pessoas, como ele chama. Quem conta, o alvo, né? Que é de quem nós vamos rir, então, né? O português, e o público. Então, a piada ela só se consuma como piada quando o público ri. Né? Se o público não ri, causa um enorme constrangimento. Né? Então, isso levou o Bergson, né? Antes do Freud, quem se dedicou a esse tema, né, foi um filósofo, né, judeu, francês, chamado Henri Bergson. Né? Bergson publica em 1899 um livro sobre o riso. Né? E ele diz assim, toda piada requer o seu próprio público, quer dizer, é preciso ser da paróquia, é o termo que ele usa, para entender uma piada. Né? Exemplo, contar piada de judeus entre judeus é bem-vindo, né? Nós gostamos, né, de ser o protagonista da nossa própria piada. Né? Agora, se um antissemita conta uma piada de judeu, vai causar um enorme estranhamento, constrangimento, certo? Então, assim, daí eles dizem, olha, tem que ter essa espécie de acordo, né? Agora, a piada tem algo de agressivo, porque ela tem um alvo, né? Ela tem um alvo. Então, por exemplo, piada, vocês devem lembrar, né? Deixa eu pensar. Piada de minorias, né? Piada de gays, piada sobre judeus, piada sobre mulheres, né? E piada sobre os diferentes, né? Então, há uma certa agressividade na piada e há também uma certa rebeldia, né? O Joel Weiss botou aqui, Trotzig é turrão, né? Aqui no chat. Turrão é isso, né, Joel? É teimoso. Turrão é alguém teimoso, né? Quer dizer, ele tem uma agressividade, ele dispõe de uma agressividade para se confrontar, né, com aquilo enfim, que o ameaça. Sobre a morte, Walter, eu vou me permitir contar uma que eu acho assim, talvez a melhor piada judaica que eu conheço, tá? E isso circulou na internet, alguns de vocês podem conhecer. Mas está tendo um congresso, né, interreligioso, então tem um padre, tem um rabino e tem um líder muçulmano na mesa, e o público, a pergunta do público é o que vocês querem, né, que seja dito no dia do funeral e enterro de vocês. Né? Primeiro vem o padre diz, eu quero que digam que eu fui um homem, né, temente a Deus, sem pecados. Aí perguntam para o líder muçulmano, né, o que você gostaria que dissessem? Que eu, durante a minha vida, respeitei o Corão. Viraram para o rabino e perguntaram, e você, rabino, o que você gostaria que dissessem? Eu gostaria que dissessem, olhem, ele está se mexendo. Né? Então, essa ideia, né, de que nós podemos superar, né, aquilo que não podemos superar e até, né, a morte para Freud é o quê? Né? O que é a morte? Ele tem um conceito que é a pulsão de morte, ele diz, nos cabe morrer, mas à nossa própria maneira, né, do nosso próprio jeito, né, do nascimento à morte. Um outro motivo, né, de piadas judaicas tem a ver com aquela ideia da imaginação, da criatividade, da brincadeira, e o Walter tem piadas que falam sobre a Horma, né, Walter? A Horme. A Horme, vocês sabem, né? Traduz Horme, Walter. Não, Horme é sabedoria, mas não é isso. O problema é o seguinte,
é a sagacidade, é a malandragem. Então, realmente, eu digo o seguinte: a vivacidade e a variedade de facetas do humor judaico facilitam a todos a busca daquilo que lhes agrada. É uma casa forte na qual estão guardados mais de 5.000 anos do riso de um povo. E aí eu tenho duas historinhas. A primeira é do Yossel e do Pinchas. Yossel se vira para o Pinchas e diz: adoraria ir à Itália, mas eu não sei falar italiano, não tenho condições. Aí o Pinchas fala: claro, olha, que grande coisa, italiano é moleza. Você bota um minho ao final, um sufixo, minho de cada palavra, e deixa comigo. E aí resolveram viajar. Chega em Roma, desce do hotel, vai a um restaurante, senta e chama Kellner. Kellner é garçom em Yiddish. Rab Kellner. Aí chama o cidadão, vem com um papel e lápis para anotar o pedido. Aí ele diz: Lokschen minho, macarrãozinho minho, fleisch minho, bota tudo que é minho e tal. E o que você quer? Ah, eu quero race, arroz minho, com galinha minho. E o garçom anota tudo, etc., e traz exatamente o que eles pediram. Para cada um deles serve direitinho. Toma depois um vinho minho. E aí, quando eles vão pagar, pagam a conta, o garçom, ao dar o troco, só diz a ele o seguinte: amigo, se eu não falasse Yiddish, vocês iam comer bosta com minho. Isso aí é uma das malandragens. Agora, o que eu acho de malandragem máxima é exatamente a história do seu Moishe, que vinha passando pela rua e passa em frente a uma loja de móveis e ouve uma voz dizendo para ele: Agit Morgen, bom dia. Ele olha ao redor, não vê ninguém. Quando ele vai começar a caminhar outra vez, novamente a voz: Agit Morgen. Ele olha, vê um papagaio. Ele se vira para o papagaio em Yiddish e pergunta se o papagaio falou com ele. Ele falou: claro, com quem mais? Só tem você aí, rapaz, tudo em Yiddish. Ele fica maravilhado. Aí ele entra na loja de móveis, pergunta ao dono: o senhor está vendendo papagaio? Estou. Quanto é que é? $10.000. O senhor está maluco? $10.000 por um papagaio? Não é um papagaio, é o papagaio. Nascido na Rússia, criado em Israel, educado por rabinos ortodoxos, quer dizer, fala 5 línguas, sabe tudo, reza tudo de cor. Não é um papagaio, é o papagaio. A Yiddish é papagaio, entendeu? Aí ele fala: quer saber? Eu tenho bastante dinheiro, 90 e tantos anos, com quem eu vou falar Yiddish? Tudo bem. Comprou, saiu com o papagaio e tal, foi para casa, comentou que já era sexta-feira. Papagaio já falou: então, senhor, por favor, compra um Kaplan, um Solidel para mim, para poder rezar. Já está chegando sexta-feira aí, já está anoitecendo. Ele desce a rua, compra, põe um Kaplan no papagaio. O papagaio conduz a reza sozinho, sem ele falar nada. Tudo direitinho, etc. E ele fica muito feliz. De manhã, ele comenta com o papagaio que está chegando Rosh Hashanah, e ele falou: o papagaio se vira para ele e diz: olha, eu acho melhor o senhor ir lá falar com o rabino e tal, porque os rabinos não deixam o papagaio ir rezar no Rosh Hashanah e tal, lá no Shil, na sinagoga, é melhor o senhor falar previamente. Bom, aí foi lá o dono, falou com ele, com o rabino, com muito custo ele permitiu. Em Rosh Hashanah, chega o cidadão com o papagaio na lapela, os amigos dizem: a Xanda, a vergonha, que isso, cara? O papagaio não é um papagaio, é o papagaio. E, aliás, ele vai conduzir a reza, para vocês verem. Aí ninguém acredita. Que conduzir reza? Você está maluco? Eu aposto 10.000 que não faz nada, 5.000, 30. Começa a chover a aposta, ele banca tudo. E aí ele fala: bom, papagaio, pode começar a rezar. Papagaio não dá uma palavra. Pelo amor de Deus, pode começar? Nada. Se você não falar, eu vou perder uma fortuna. Nada. Aí um dos caras se vira e diz: olha, você tem 1 minuto. Ou ele reza,
ou não, e você ganha, ou ele não reza, você perde e acabou. E o papagaio não diz nada, ele pega o papagaio pela garganta, seu desgraçado, você me fez o infortúnio, a desgraça. Aí ele fala, afrouxa um pouquinho, pelo amor de Deus. Ele afrouxa a garganta do papagaio, o papagaio olha para ele e diz assim, você já pensou quanto a gente vai ganhar em Yom Kippur? Tem mais alguma, Walter, Não, sobre isso? sobre a malandragem, a sagacidade, não. Então, Sobre... essa piada, por exemplo, ela tem... Eu vou aproveitar a deixa do Walter para tentar diferenciar a piada de humor, né? Uma piada, ela tem, como eu falei, né? Ela tem um alvo, né? Então, quando nós contamos uma piada, nós provocamos um tipo de riso que os estudiosos chamam de riso de superioridade, né? Nós sentimos superior àquele de quem nós rimos, né? Então, estou dando esse exemplo do português, né? O português seria burro. Aliás, eu ouvi uma piada genial em Portugal, né? Isso em 1974, Revolução dos Cravos, né? Cheguei em Portugal, eu era criança, o moço lá da loja me achou engraçadinho e falou assim, vou te contar uma piada. Você sabe qual é o resultado do cruzamento de um burro com um vagalume? Não. Um brasileiro com ideias luminosas. Né? Então, vocês veem a superioridade, né, na piada. Aqui o papagaio ele joga com essa questão de ser superior. O humor não. O humor ele é um riso úmido, dizem os comentadores, né? Ele é úmido porque ele é misturado com a lágrima. O Freud cita uma piada, né? Mas é humor, conhecidíssima, vocês devem conhecer, mas para a gente ver a diferença, né? Ele diz, lá na Polônia, né? Um judeu entra num trem e vê um conhecido, um outro judeu, lendo um jornal nazista. Aí ele fica chocado, muito ofendido, vira para o amigo e diz, Abrão, que vergonha, você está lendo um jornal nazista? E o Abrão diz, claro que eu estou lendo o jornal nazista. Aqui diz que nós detemos todo o dinheiro do mundo, que nós vamos conquistar, né, o continente europeu, que o mundo é nosso, que nós mandamos. Eu adoro ler jornal nazista. Né? Então, vocês veem, é humor, né? É algo misturado, né? O riso e a lágrima. Né? E no humor, ao contrário de algumas piadas, né, ninguém é superior. Quer dizer, quando nós rimos de nós mesmos, nós também estamos rindo de todo aquele que se pretende, né, onipotente, infalível, onisciente, sabe tudo, pode tudo. Né? Tem uma cena do Chaplin que ilustra isso bastante bem no Grande Ditador, né? Que também ele parodia o Hitler, né? Todos lembram dessa cena, onde ele mostra o ditador com aquele globo, né? Da terra, jogando bola, né? E tendo ali em êxtase, né? Em júbilo, né? Como se ele fosse o dono do mundo. Quer dizer, ninguém é dono do mundo, né? Ainda que alguns tenham essa ambição psicótica. Né? Então, essa ideia de que o humor é universal, quer dizer, ele atinge a todos, né? É uma ideia que vem de um estudioso russo, né? Chamado Mikhail Bakhtin. Né? Bakhtin é um grande estudioso do tema do riso, né? Ele tem um livro maravilhoso que se chama A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, onde ele fala do carnaval, né? Na verdade, é um estudo sobre a obra de François Rabelais. Né? Então, ele diz a festa popular, né? O riso, ele pertence a todo mundo. Né? Ou seja, ele mostra
que não só, né, nós não somos tudo aquilo que nós pensávamos que seríamos, ou que, né, que deveríamos ser, como ninguém é. Né? A piada não, a piada tem um alcance menor, entendem? Eu posso fazer uma piada, né, sobre minorias, né, e nessa piada me afirmar superior. O humor não. O humor não me afirma superior a nada. E aí, Walter, vem a questão de nós podermos rir daquilo que em nós nos aproxima do mundo animal. Né? Então, o homem, né, ele teve sempre uma ambição, e isso é bíblico, né? Nós teríamos sido feitos, né, à imagem e semelhança de Deus. Né? Então, o Freud tem um texto muito bonito, né, onde ele fala, olha, a humanidade sofreu 3 grandes golpes, né, que foram infligidos pela ciência. Né? Primeiro, Copérnico, golpe narcísico. Né? A Terra não é o centro do universo. Ai, que dor. Né? Segundo, né, o golpe cosmológico. Ele fala o golpe biológico, né? Darwin. Nós não somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Né? Nós viemos dos macacos. Ai, que dor. Terceiro golpe, ele diz, o próprio golpe psicológico. Né? Freud, que não era muito modesto, dizia, a psicanálise vai dizer, o eu não é senhor da sua própria casa. Ou seja, nós não conhecemos, né, os motivos, as motivações dos nossos atos, o inconsciente. Nesse sentido, né, as piadas de sexo e sexualidade, elas, de alguma maneira, né, elas conseguem reverter esse golpe biológico, Walter, né, fazendo com que nós possamos rir da nossa própria animalidade. Né? Aliás, a esse respeito, exatamente, eu notei, não sei se você está de acordo, com o seguinte: o humor judaico sobre sexo não tem palavrão, e o interlocutor acaba rindo ou sorrindo depois de pensar na história que lhe foi contada. É realmente incrível, mas não tem palavrão. E aí eu selecionei uma historinha exatamente do rabino que faleceu, e meses depois, quase um ano depois, a Rebbetzin veio o Chatrin, que é um casamenteiro e tal, para conversar com a Rebbetzin, que é a viúva do rabino, né? Perguntando se poderia procurar alguém para um eventual shider, matchmaker e tal. E aí ele sai pela Polônia, volta e diz a ela que encontrou um homem simples, a Katzev, um açougueiro, mas honesto, legal, e que gostaria de tomar um chá com ela para, sabe, trocar ideia e ver se pega. E aí, perfeitamente, ela aceita, vem o cidadão e conversam, tomam um chá, e ela gostou muito, realmente, da franqueza, da sinceridade, e deu o casamento. E aí, na sexta-feira, eles estão em casa quando ele diz o seguinte, que o avô dele, Moshe Olav Sholom, que Deus o tenha, etc., sempre dizia, meu neto, lembre-se sempre do seguinte, Fratik Banacht, sexta-feira à noite, é uma grande mitzvah, em Yiddish, a mitzvah, é uma ação benfazeja que vai levar sua alma para o paraíso. É uma grande mitzvah você ter uma relação com a sua esposa. Foram para a cama e tiveram. Sábado de manhã ele acorda, e aí, dormiu bem? Tudo bem? Ele, tudo bem, eu sonhei com meu tio Moishe. Ele sempre me dizia que sábado de manhã, antes de ir para o Shilo, para a sinagoga, é uma grande mitzvah a gente ter uma relação. E tiveram. Vai para a sinagoga, volta. Quando volta, ela pergunta se correu tudo bem na sinagoga. Ele diz que correu, que estava compenetrado lendo a Torá. Lembrou-se do primo Yitzhak, que sempre dizia que quando volta da sinagoga no sábado, é uma grande mitzvah ter uma relação, e tiveram. No dia seguinte, ela vai ao mercado para fazer compras e as amigas a circundam, curiosíssimas para saber, e aí, o novo marido é tão inteligente e tal?
quanto o falecido Rabino, aí ela responde, olha, inteligente não é, culto também não, e letrado muito menos. Agora, tem uma família maravilhosa. É isso aí. Bom, encaminhando já uma conclusão, que eu acho que a gente já falou, né, suficientemente, na linha, né, da nossa não onipotência, né, humor. Suzana, acho que tem um barulho de fundo. Na linha da nossa não onipotência, né, o humor ele também mostra que nós somos dependentes, né? Dependentes dos outros, dependentes do público, dependentes da comunidade, né? Dependentes da sociedade na qual vivemos, né? Então, porque existe, né, na Constituição dessa ficção, né, que é o indivíduo moderno, a ideia de que, né, nós somos autônomos, quer dizer, tudo depende do nosso esforço, da nossa competência, como se nós não tivéssemos uma herança, né, nós não tivéssemos herdado nada. É essa ficção, né, neoliberal do winner, né? O meu sucesso é porque eu sou o máximo, né? Não é porque eu tive um bom estudo, uma família que me deu, né, apoio, enfim, alimentação, né? Para que os meus neurônios se desenvolvessem adequadamente, né? Tudo isso é esquecido nessa ficção moderna do indivíduo, né, bem-sucedido. Então, o humor, ele, de alguma maneira, recupera a ideia de que nós somos parte de um grupo maior, né? Por isso que, inclusive, tem algo muito próprio do Witz, né? E da piada e do humor, que o Freud diz que é uma espécie de impulso irresistível a passar adiante. Então, assim, quem escuta uma piada muito boa, essa pessoa tem um impulso a contar essa piada, né? Recontar. Então, existe essa força, né? É também uma força de produção, constituição de laço, né? Laço social. E, frente a essa ideia, né, de que nós não somos absolutamente autônomos, né? Nós dependemos da origem de onde viemos, vem uma figura clássica, né, do folclore, do humor judaico, né, que todos conhecem muitas piadas sobre, né, que é a origem de todos, né, a mãe judia, né, a Yiddish Shemame. E com isso, então, eu passo a palavra para o Walter, pois né, não. que vai Obrigado, ilustrar Daniel. a Yiddish Exatamente, sobre Shemame. a Yiddish Shemame, além da musicalidade do Yiddish, tem uma coisa atávica que nos une e nos faz lembrar de nossa infância, que nos conecta com a Yiddish Shemame, que em poucas palavras diz tudo. Então, eu tenho assim uns exemplos típicos também. Tem uma senhora que está sentada num banco, numa praça, sozinha, quando aparece uma outra senhora que senta-se ao lado, não diz uma palavra sequer, fica 40 minutos lá. No 41º minuto, ela só diz assim, oi. Aí a senhora que está ao lado diz, para mim você vem contar isso? Só o oi, esse oi pode ser musicalizado. Oi, oi, oi é uma coisa. Oi é outra coisa, aspirei. Várias amigas estão na mesa jogando cartas e a primeira, ao tirar uma carta, diz oi. A segunda, ao tirar sua carta, fala tsures, quer dizer, problemas. E a terceira pondera, vem cá, pessoal, a gente veio aqui para jogar ou falar dos filhos? Agora, a piada da mãe judia, que eu acho perfeita, é exatamente um cidadão que telefona e diz, por favor, Zezinho está? Responde uma senhora, aqui não tem Zezinho. O cara diz outra vez, Zezinho está? Senhor, eu já disse que aqui não tem Zezinho. O cara liga 23457789. O telefone é esse? Sim, senhor. O doutor José Mendlovich está? Momento.
Zezinho, telefone. Só a mãe é que pode tratar o filho daquela maneira. O resto, ela preserva de tudo que é jeito. Eu queria aproveitar a oportunidade para realmente fazer e prestar uma justa homenagem aos que sempre destacaram, seja o ídis, seja o humor judaico. Abraham Zilberstein, Geni Blanc, Mina Karakuchansky, Sônia Kramer, Sarah Weissman, Miriam Garfinkel, Berta Loran, que fez um show no CIB maravilhoso, Moisés Fuchs, enfim, a todos que, mesmo não citados nominalmente, são amigos do ídis. E agradeço a todos, então, pela oportunidade de me apresentar juntamente com Daniel Cooperman, agradecendo a vinda de todos aqui ao programa. Um forte abraço para todo mundo. Agora eu vou Que encerrar maravilha. com... Susana, deixa eu só encerrar com uma Sim, querido. de mãe Claro. judia que para vender o meu peixe, né? Que as 3 mães estão sentadas no banco e discutindo qual delas o filho a ama mais, né? E uma diz, você sabe o que meu filho me deu de aniversário de 70 anos? Um cruzeiro pelo mundo, de navio, primeira classe. Uau! É a segunda fala, você sabe o meu? Eu sempre quis ter uma Ferrari vermelha e eu ganhei uma Ferrari vermelha de 70 anos. A terceira vira e fala, bom, o meu filho vai ao psicanalista 3 vezes por semana falar de quem e paga $150. Então, termino com essa. Moisés. Meu Deus. Muito bom. Ai, fantástico, muito bom. Parabéns, gente. Muito bom. Parabéns aí. Essa Já temos última, Dani. perguntas. Mas essa última, Dani, chama-se defesa em causa própria, né? Isso daí não necessariamente. Claro, né? Exatamente. $150 está barato, hein? Tá barato, hein? Olha, Eu também estou achando barato. Já deu o Ok, preço, gente, né? Já deu o preço. Olha. Boa noite a piadas, o que todos. quiserem. Agora é E livre. Já alguém temos conhece, aqui, ó. Alguém conhece aquela história da Baclave, da disputa entre um cristão, um judeu e um muçulmano? Conta. Não. Conta. Não. Não, é engraçado. Acho que é importante vocês pesquisarem, verem. Eu não sei contar assim. Eu sei assim de cabeça, mas não sei contar. Eu sou péssimo muito para contar. Agora a gente ficou curioso aqui. Olha, eu gostaria chamar, de então. colocar uma história para que o Daniel visse se isso é humor ou se isso é piada. É um velho judeu. Mama, não é divertido aquele da Baclave? A mãe adora da Baclave. É um velho judeu na Praça Vermelha, na época de Stalin, lendo a Torá, na pracinha. Aproxima-se, então, um fiscal da KGB e diz, o senhor não sabe que é proibido rezar religião aqui? Ele disse, mas não estou rezando. Ele disse, como o senhor não está rezando? O senhor está com a Torá? Não, é que eu já estou velhinho e estou pronto para morrer. E eu estou tentando treinar o hebraico para quando eu for para o céu. Aí, o cara da KGB, com certa ironia, disse, e se o senhor for para o inferno? Ele disse, mas russo eu já sei falar muito bem. Mas russo eu sei falar muito bem. Pode falar. Queria fazer uma pergunta para o Daniel. Deixa eu Boa, só Silvia. Pessoal, olha só, a gente já tem, Sânia, a gente deixa tem eu só algumas contar pessoas. Deixa eu Então contar uma fale, depois. interessante. É rápido, Tá. que é o seguinte. Tá bom, que depois eu chamo as pessoas que levantaram a mão, tá? Deixa eu contar. Não, pode falar. Fale, Mônica. Fala, Mônica. Fale, querida. O filho vai, uma sexta-feira à noite, no Shabat, passar o Shabat com a mãe dele e resolve levar 3 mulheres junto com ele. Quando então ele toca a campainha, se vira para a mãe e diz, mãe, eu duvido que você saiba qual delas é a minha noiva. Ela olha para as 3 e diz, essa. Mãe, como é que você
não adivinha. Como é que você adivinhou? E ela responde: não gostei dela de cara. Boa. Essa tá boa. Tem uma coisa que eu não consigo entender, tem alguns humores judaicos, eu não consigo entender. Por exemplo, às vezes minha mãe, a mama aqui, tem umas manias de tirar umas coisas muito engraçadas, assim, umas tiragens. Ela pega e fala assim, fala, mama, você tá elegante. Aí ela fala, elefante cobra elefante. Não, como que é? Você fala, mama? A jacaré cobra elefante. Você é elegante? Jacaré cobra elefante. Eu não sei de onde que ela tira. Depois você apresenta a sua mãe, tá? Depois você apresenta a gente a sua Manda ela contar para nós. Vou chamar o Alberto. Vou chamar o beleza. Alberto, que está aqui com a mão levantada. Alberto Kreminitz. Levanta o dedo, então. Não sei como vai. Aqui, ó. Alberto Kreminitz. Pode abrir o teu microfone, tá? Tá. Pode abrir o microfone, Alberto. Para você poder fazer isso. Estão me ouvindo, né? É o seguinte, eu gostaria de saber sim. se há algum registro do humor, seja ele Sfaradi, seja ele Mizrahi, o que existe sobre o humor fora dos Ashkenazim? E também me parece que o humor, por exemplo, em Hollywood, foi graças ou foi principalmente em decorrência dos judeus. Claro. Isso foi trazido pelos judeus que vieram da Europa? Vocês têm alguma informação a respeito? Eu, pessoalmente, conheço pouco assim, o humor sefaradi, né? De fato, vocês viram, né? O Freud não era um sefaradi, né? E todas as piadas judaicas, né, que constam no livro sobre, enfim, sobre o Vic, já escreveu? São piadas dessa tradição, né, europeia, né? Sobre Hollywood, assim, muitos... escuta, Alberto, tem o Luiz Fernando Veríssimo, né, que é um dos maiores humoristas brasileiros, viveu em Nova York. Ele fazia essa brincadeira, né? Ele dizia assim, bom, de 10 humoristas americanos, 9 são judeus e um não é muito bom. Ok, obrigado. Mireille, querida. Muito obrigada. Parabéns pela fala de vocês. Eu tenho curiosidade, eu gosto muito do Mel Brooks, e ele está agora fazendo History of the World Part 2. No Part 1, ele faz muita sátira em cima vamos dizer, da cultura judaica, né? Dos mandamentos, enfim. E eu estou louca para ver agora o Part 2. E eu queria saber de vocês o humor que ele passa, o que vocês acham? Eu acho ele muito inteligente. Como tivemos outros, né? O próprio Charlie Chaplin, né? O Gordo e o Magro, enfim. É isso aí. Obrigada. Walter, você quer falar? Sim. Oi? Não, você quer falar sobre... Bom, eu posso falar uma saraivada rápida de historinhas, que é a seguinte. Primeira, Arthur Rubinstein telefona para a mãe e conta que vai se casar. A mãe imediatamente responde, tudo bem, Arthur, mas você já fez seus exercícios de piano hoje? A segunda, alô, mamãe, tudo bem? O filho ligando para a mãe. A mãe responde, tudo ótimo, melhor impossível. O filho, desculpe, foi engano. Terceiro, um cidadão triste explica ao barman, estou triste porque minha esposa veio me comunicar que em breve seremos 3 lá em casa. Meu amigo, e essa notícia ótima é para ficar triste? Sim, é que a terceira pessoa é minha sogra. Terceira, marido telefona para casa e diz, oi, querido, onde é que você está? Estou em casa.
Então, liga o liquidificador. Ela liga o liquidificador, brrr, aquela barulheira. Ok, à noite a gente fala. Na semana seguinte, o marido repete a mesma coisa. Oi, meu bem, onde é que você está? Estou em casa. Liga o liquidificador. Ela liga, faz aquela barulheira e tudo bem. Na terceira semana, o marido sai mais cedo do trabalho, chega em casa, a mãe não está, o filho está, ele pergunta, meu filho, onde é que está sua mãe? Papai, eu não sei, mas eu sei que ela saiu e levou um liquidificador na mão. E a outra rapidíssima é, meu bem, onde é que está aquele livro de dicas para se viver até os 100 anos? Aí ela responde, joguei fora. Mas por que você jogou fora? É porque sua mãe vem aqui amanhã e eu não quero que ela leia essas coisas. Então, Mireille, eu acho que tem isso, né? Cada um tem seus humor de preferência, né? Então, assim, no meu caso, eu gosto muito de Woody Allen, né? Então, que não é bem Hollywood, né? Mas é alguma coisa ali do mesmo caldo de cultura, né? Isso. Você citou Mel Brooks. Então, agora, eu acho, mesmo assim, quando a questão do humor é sefaradi, né? O humor, eu tentei falar isso, né? A gente tem um pouco de talvez um certo bairrismo, né, em relação ao humor judaico, mas a gente tem humor inglês, né, que tem suas características, suas peculiaridades, né? E muito inteligente. Monty Python, né? Monty Python. Pode ser muito engraçado. E humor irlandês também, né? Então, os Estados Unidos, eu acho que ele, por ser um país, né, tem até algumas semelhanças com o Brasil nesse sentido, né, composto por imigrações, né, fluxos imigratórios, ele tem uma influência, né, tem influências de várias origens, né? Agora, a judaica certamente no cinema, né, foi uma influência muito, muito importante, né? E aqui no Brasil, eu estou um pouco assim preocupada que, por causa, hoje em dia, de tanta censura, muita coisa do humor brasileiro está sendo proibida de se falar, porque tudo tem que ser corretamente, e muitas vezes aquilo que a gente fala, se você não pode rir de você mesmo, perde a graça. Então, agora, o politicamente correto, né, que é o que você está evocando, ele de fato, né, é um processo na verdade, de adaptação cultural, né? Porque o humor com pretos, né, hoje é chamado de racismo recreativo. Então, mas o humor brasileiro, né, ele explorou muito essa gozação com grupos minoritários, né? Gays, né? E mulheres, né? Portugueses. Então, é um processo de adaptação cultural. Argentino, porque não há humor, eu acho que o importante é isso, né? Não existe humor sem uma pitada de agressividade, né? Com certeza, agora, nas entrelinhas. É difícil, né? Porque o Freud fala isso. A piada, ela faz a gente rir porque ela satisfaz pulsões sexuais e agressivas. Então, a piada é a suspensão do recalcado na vida cultural. O que acontece? Em público, você não pode fazer certas piadas, dentro de casa você faz, né? Então, é um processo de adaptação cultural que, em alguns momentos, né, vão sendo necessários, né, para que haja também certas correções, né, de desigualdade e tal. Mas não existe, quer dizer, né, porque a vida civilizada, a psicanálise vai dizer, a civilização se sustenta sobre a repressão, né, das nossas pulsões. Então, a vida civilizada, ela tem um peso, né, que nós não aguentamos integralmente, né? Tem a piada familiar, não, Daniel?
Tem a piada familiar, que muitas vezes dentro da própria família você tem uns lances assim engraçados, como a Jewish Mama, né? Sim, sim, sim. Jaime, Daniel, você queria falar? Peraí, Tem deixa eu uma fazer. fila, né? Tem uma fila, então Tem eu uma só fila. quis responder Mas você falou em Woody Allen, deixa eu usar um pouco não é, enfim, você falou do Woody Allen, vamos por tempo e para como se fosse uma sala de sessão. Você acha que o Woody Allen teria alta do Freud, pelo Freud, daria alta para o Woody Allen, de tanto que ele falou da mãe dele? Não? Isso seria curável, não, na época? Acho que o Woody Allen é o paciente eterno, né? Ai. Nem o Freud curaria, então. Não, o Woody Allen... Lembro de Contos de Nova York, New York Stories, a mãe lá na nuvem. Não é? Né? Maravilha, me lembrei dessa cena. Né? Mas o último filme do Woody Allen, ele se deu alta. Ah, Você é? sabe que eu não vi o último filme? É maravilhoso, ele se deu alta. Conta, como é que é? Rapidinho. Não, ele continua com o paradoxo dele, só que agora ele sabe conviver melhor com isso, ele acha que a vida tá boa. Então, se ele acha que a vida está boa, pronto, eu acho que a alta foi por aí. Mas os paradoxos, inclusive trazendo a mãe, tá tudo lá. Mas ele se deu alta porque maravilha esse filme. Mas provável eu queria só o falar analista uma coisa. dele morreu e ele não quis recomeçar tudo de novo. Talvez. Por favor, Daniel, qual é o nome do filme? O nome do filme? Você sabe que eu esqueci, eu queria citar, mas eu vou esqueci procurar na internet. Depois eu posso... desculpa. Mas, Nada, Daniel, eu queria problema. fazer um comentário sobre a questão do humor dentro da psicanálise. O Freud fala uma coisa que é sensacional também, que eu acho que você acabou falando e tudo, mas ele diz que o humor ele é sublime porque ele vai lá no trágico, mas ele vai lá no trágico, mas ele corta o drama. E por isso a gente também tem a graciosidade, a gente tem o espirituosismo, vem da possibilidade da gente lamber o trágico, saber que o trágico está lá, não tem negação do trágico, mas, entretanto, o drama, que a engorda, né, que em psicanálise a gente chamaria de um gozo da neurose ou da psicose, enfim, o excesso, que é o que pesa, isso ele consegue se desviar. E esse é o espirituosismo que o humor carrega e que a psicanálise pode funcionar muito, com muita ferramenta, né, do humor. Isso eu acho fabuloso que Freud traz para a gente. Deixa eu fazer uma... Deixa eu só comentar rapidamente aqui. Bem rapidinho. Tem algumas pessoas que estão esperando, tá? Só para a gente poder seguir. Tem um filme, desenho, que chama O Gato e o Rabino. Não sei se alguém já viu. E é de humor que o gato queria fazer bar mitzvah. Não conheci. Esse deve ser interessante. Muito legal. Bacana. É uma história em quadrinhos. Eu queria só comentar rapidamente o que a Márcia falou. Queria agradecer. A Márcia entende muito desse tema. É bom dizer isto, né, Márcia? Você estuda isso há muito tempo também. E isso que a Márcia falou é fundamental, porque quando a gente fala do drama e da tragédia, né, e a diferença entre a dramatização da vida, né, e esse tocar o trágico, uma maneira de falar isso é dizer: o humor faz com que a gente saia da posição de vítima. Então, o humor judaico ele tem muito essa característica de você inverter, quer dizer, você antecipa a agressão, a hostilidade do ambiente. Por isso que o humor, né, judaico ele lida muito também com o antissemitismo, né, com as críticas que vêm aos judeus, né, de fora, porque ele nos tira da posição de vítima. Quer dizer, nós saímos da dramatização, né, e nos rejubilamos, né, com essa importância toda que é dada, né, interna e externa. Mas eu acho que essa ideia da vitimização, porque isso no humor de preto também aparece, né?
Eu estava estudando Carolina Maria de Jesus, que é uma favelada, né, que nos anos 50 escreveu Quarto de Despejo, e ali você vê uma pessoa que morava numa favela em São Paulo, no Canindé, né, morrendo de fome e fazendo humor, porque isso a tira da posição de vítima, quer dizer, resgata uma certa potência. Quando Freud põe lá o PS, né, recomendo a Gestapo altamente a todos, ele sai da posição de subordinação de ter que assinar um documento a contragosto. Entendem? Então é isso exatamente que Márcia falou. Obrigado, Márcia. Zeca. Obrigada. Vou chamar o Zeca. Zeca, por favor. Abre seu microfone, por favor, Zeca. Boa noite, parabéns, Daniel, ótima palestra. O que eu queria perguntar, já tem quase uma meia hora que eu estou com a mãozinha levantada, então acabou de falar agora, a Márcia também falou a respeito, era como é que o judeu aceitou tão bem, entre eles eu, que também ri muito, do filme A Vida é Bela, do Roberto Benigni, e que trata de uma coisa assim drástica e terrível, que é o campo de concentração. E todos nós rimos muito. Quer dizer, eu depois, 2, 3 dias depois, caí em mim de que eu ri. Então, como é que você classifica isso dentro de todas aquelas classificações que você deu? Muito bom. Então, assim, eu não ri muito, não, mas eu entendo o que você está falando, né? Ri em algumas cenas. Eu lembro de uma a cena do Roberto Benigni fazendo apologia do umbigo na escola de nazistas, das crianças nazistas, falando, olhem o meu umbigo seminu, não sei se você lembra, é maravilhosa, porque é justamente essa ideia, né, de desinflar a superioridade ilusória, né, do ariano. Aí é engraçado, né? Agora, as cenas de campo e tal não são muito engraçadas. Eu trabalhei um pouco esse filme no livro Ousar Rir, né? Houve uma reação, né, da comunidade judaica. Na época, eu lembro que Joel Birman, né, que foi meu orientador, inclusive de doutorado, um grande professor, psicanalista carioca, escreveu sobre isso no jornal, né, tentando dizer, olha, às vezes, para sensibilizar as pessoas para um tema que já está um pouco batido, né, é preciso, muitas vezes, usar uma retórica diferente, né, então usar um estilo diferente. Eu não achei um filme engraçado. Ele tem partes engraçadas, né? Mas ele é um filme que nos constrange, é isso que você falou, né? Você fica se sentindo meio estranho, meio mal. Um outro filme que é incrível, aí eu acho que ele não é engraçado, mas ele é absolutamente movido pelo humor, e eu adoro, é Bastardos Inglórios, né? Do Tarantino. Tarantino tem uma ideia brilhante de matar o Hitler. É incrível esse filme. Não é engraçado, né? Porque ele não... mas é tão absurdo aquilo tudo, né? Que é o mesmo processo, né, psíquico do humor. Tá? Então, mas a crítica da comunidade judaica, de parte da comunidade judaica, foi a gente não pode rir da Shoah, né? Como se você, de algum modo, banalizasse, né? Mesmo que você tenta expor isso, recordar, né? Mas você está banalizando algo que é da ordem do traumático e irrepresentável, né? Eu, pessoalmente, gostei dos 2 filmes, né? Mas não achei engraçado, né? A Vida é Bela. É isso. Obrigado. Gente, eu vou chamar o Jaime Weissman, porque ele já tinha me pedido aqui no paralelo bem antes, mas não tinha levantado a mão, tá? Então, eu coloquei ele na fila. Jaime, Sara... Não, eu desisti de perguntar. Você desistiu? Não, então tá bom. Eu só quero aproveitar para cumprimentar Jaime, só porque o Fluminense perdeu ontem, Jaime. Daniel, estou falando. Quem? Só porque o Fluminense perdeu do Botafogo, você vai desistir de falar? Não. Cadê sua força interna? Então, eu vou fazer a pergunta que estou segurando, mas que não tem a ver com humor judaico, tem a ver com comportamento humano. Mas antes eu queria cumprimentar os 2 expositores que gozam da minha amizade, da minha admiração,
E toda vez que eu encontro com o Daniel, não porque ele mora em São Paulo, mas com o Walter tem sempre uma piada ou nova ou requentada para contar para os seus amigos. Esse impulso de contar uma piada, um vits, para alguns acho que vem de longe. Mas eu queria perguntar um outro lado para o Daniel. Daniel, há muitos anos eu observo que muitas crianças que vêm no meu consultório entre 8 e 12 anos, assim, antes de atingir a adolescência, mas já alfabetizadas, gostam de contar uma piada ou fazer uma brincadeira com letras ou números que tragam. Você acha que isso é uma afirmação da igualdade, da superioridade? Como é que você analisaria, como psicanalista brilhante, esse posicionamento de muitos, são muitos, que fazem esse tipo de posição? Bom, obrigado, Jean, pelas palavras elogiosas, carinhosas. Eu não sabia disso, que no consultório, né, do pediatra, as crianças tendem a contar, enfim, piadas. Acho um fenômeno bem interessante. Né? E aí, por que eu acho isso? Tem outros psicanalistas aqui que podem também contribuir, mas eu não tinha pensado sobre isso. Mas, veja, contar a piada né, passar, e isso é muito importante em psicanálise, né? O jogo, né, para Freud, é quando você passa do passivo para o ativo. Né? Então, por exemplo, o famoso jogo do carretel, né, que o neto dele joga o carretel e puxa de volta e fala né? Foi aqui, para lidar com a ausência da mãe. Então, a brincadeira tem também essa tentativa de controle sobre aquilo que nós estamos sofrendo, né? A ausência da mãe, tá? Isso na infância. Então, assim, no consultório de um médico, nós somos objeto, né? Objeto de manipulação. Você vai lá, enfia aquele negócio da língua, estetoscópio, ouvido, né? Tira a roupa, deita aí. E talvez, né, estou pensando que contar uma piada é um gesto, né, de superioridade, de transformar uma posição onde você é manipulado, né, com tudo que essa palavra reverbera, você, né, se torna também alguém que provoca, né, porque o humorista, o Freud diz, ele se coloca no lugar... Deixa, né, eu tentar arrumar isso. Tu não sabe como do pai, né? Então, ele não se deixa infantilizar, né? Talvez tenha a ver com isso, né? Também o garoto mostrar que está crescendo, né? Deve ter uma série de fatores que te interessam, que é pensar o que é um pediatra na vida da criança, né? Papel do pediatra. É interessante. Você sabe que um dos analistas mais importantes, né, da história da psicanálise, que em inglês, né, o Donald Winnicott, foi um grande pediatra, né? E hoje é um analista extremamente influente. Ele morreu final dos anos 70, né? Mas início dos anos 70, perdão. Mas a obra dele é extremamente importante na psicanálise hoje, né? Era um pediatra. Ok, obrigado pela resposta. Vou chamar o Eduardo. Eduardo? Oi. Abre seu microfone. Oi. Parabéns aí, ó, Daniel, pela aula aí que deu para a gente. O Solberto colocou sobre o humor sefaradi, oriental. É fantástico o humor sefaradi oriental. Existe até um personagem, o Gorra, que ele é famosíssimo e é muito, muito interessante. Aqui no Brasil, infelizmente, é pouco divulgado, mas tem muita história e é baseado muito no francês e no árabe. Se houver interesse, Moisés, a gente pode
pode ir atrás disso, é muito, muito interessante. Muitos marroquinos em Israel e na França. Então, eu só colocar essa questão e agradecer muito a aula aí de legal. Vou gostar disso, porque eu sou de família sefaradi. Vamos combinar, Eduardo. Eu te ligo. Bom, abraço. Obrigado, Moisés, mais uma vez, pela força. Eduardo, obrigado. Agora, é curioso, no Brasil, as pessoas que eu conheço na área, né, que estudam humor, são todas, principalmente o Abrão Slavutsky, né, de Porto Alegre, não sei se ele está aí, tem um livro muito interessante, né? Ele organizou comigo o Seria Trágico Se Não Fosse Cômico, e depois ele estuda humor há décadas. Publicou um livro chamado Humor é Coisa Séria, né? Lá em Porto Alegre, ganhou até um prêmio lá, e ele fala de humor em campos de concentração, quer dizer, são autores askenazim, né? Seria muito interessante conhecer o Gore, eu nunca ouvi falar, né? E outros personagens do humor sefaradi. Eu gostaria. O Gore, só resumindo, Daniel, é o Juif Ferrand, é o judeu errante que saiu da Espanha e se perdeu pelo Império Otomano, né? E aí ele tem várias versões dele no Líbano, no Egito, na Turquia, no Marrocos, e é um personagem atemporal. E tem muito isso. A gente depois pode conversar. Um abraço. Obrigado. Merci. Renato. Posso falar? Boa noite. Eu queria falar, mas o tema mudou porque o Zeca tocou no assunto do filme italiano sobre o campo de concentração. Aí eu saio do sério quando eu ouço falar nesse filme. E eu vou me permitir mandar para o Moisés mandar para o Daniel, um artigo do Fritz Utzeli, os mais velhos devem lembrar, havia um jornalista Fritz Utzeli, morreu pobre, inclusive, o pai dele era oficial nazista, e ele se penitenciava por isso em todos os artigos do Jornal do Brasil. Quando o filme foi anunciado, eu falei, eu vou ver e vou detestar. E foi dito e feito. E a gente gosta daqueles que escrevem e pensam que nem a gente. E ele escreveu um artigo, eu diria, lapidar, malhando o filme por todos os aspectos. Eu achei assim de um mau gosto terrível. Tem gente que diz que não, é engraçado, aquilo é uma ficção. Eu achei que com o Holocausto, quer dizer, com o campo de concentração, fazer gracinha, paizinho brincando, eu achei assim um negócio abominável, né? Como eu falo com o Zeca às 2h30 da manhã, eu vou escrever o resto para ele hoje às 2h30 da manhã. Mas o outro assunto que eu queria falar é que nós temos um neto de 21 anos que mora conosco. Simplesmente ele não ri de nenhuma das nossas piadas, seja do Chico Anísio, do Jô Soares, humoristas, quer dizer, humoristas, como qualquer humor, corre sério risco na mão desses jovens. Eu tiro o nosso neto, eu tenho até uma neta que é gêmea dele, os dois têm 21 anos, a neta fez aliar, o neto não. Quando eu conto, eu já desisti, mas quando eu tentava contar piadas do Chico Anísio, ótima, do Jô Soares, maravilhosa, ele fazia assim, não riu nada. Eles riem dessa turma nova que está aí, mas se sentar para contar piada, como nós sentávamos muito e ríamos muito, né? Eu queria perguntar ao Daniel se ele conhece muitas piadas de psicanalista. Eu conheço algumas, né? Principalmente a do judeu que sentou e não falou nada do psicanalista. Você conhece, né? Conhece? Não. Lembra ela. Essa é boa. Então, vou contar rapidinho. Não, o velho Jacó, a família achou que ele estava ruim, que ele precisava fazer análise. Ele falou que não. Convenceram ele de fazer análise. Ele sentou o primeiro dia lá em Nova York, claro. Sentou, deitou, não falou nada com o analista. Pagou $100. Foi a segunda vez, deitou, não falou nada, $100. O analista já estava ficando meio invocado. Na terceira vez, ele deitou e falou, doutor, aí o doutor ficou todo animado. O que é? O senhor está precisando de um sócio? Então, Tá certo. Mas eu queria deixa eu comentar, Renato, o neto não ri da tua piada. Sim. Eu acho que tem duas coisas aí, né? A primeira é, de fato, né, as piadas elas têm um tempo, né, de vida. Tem algumas estruturas que se repetem, né? Mas elas têm um tempo de vida. A piada de Charles de Gaulle, por exemplo, né?
tem um tempo de vida que durante, né, os judeus contavam algumas piadas de Charles de Gaulle em Israel, por exemplo. Mas, fora isso, né, porque também os personagens vão mudando, né? Mas fora isso, tem um fenômeno muito curioso que eu vejo com os meus filhos, né? Que, aliás, eu tenho gêmeos também. Filhos não gostam de rir de piadas de pais. E eu suponho que netos não gostam de rir de piada de avós. Independente. Por quê? Porque a piada, ela tem um poder de sedução, né? Rir da tua piada é dar o braço a torcer, entende? Então vocês veem o ritual de passagem dos humoristas em Nova York, como é que era? Stand-up comedy. Stand-up comedy não era como é hoje, que as pessoas vão lá para rir e tal. Ao contrário, era aqueles barzinhos underground, onde as pessoas iam para não rir, né? Para vaiar. E o bom humorista era aquele que conseguia fazer eles rirem, né? A sua revelia, contra a sua vontade, né? Então, assim, os filhos não gostam de rir da piada dos pais, né? Porque é um jogo ali de poder. É muito interessante isso, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Em geral, eles tentam não rir. Por quê? Porque vai dar esse palco todo para o pai, vai dar esse palco todo para o avô, né? Interessante. Não, do avô não ri mesmo, não ri nada. Eu já desisto. O avô tem que começar a fazer análise, cara. Será que vai adiantar? Não sei. Não, Vamos lá, gente. Posso fazer um comentáriozinho sobre essa última fala? Deixa eu só fazer um comentário. Só que hoje a juventude está muito contaminada pelo politicamente correto. O humor está muito, muito limitado. Então, hoje você faz uma graça, uma piada, a interpretação deles é sempre ofensiva, sempre agressiva, sempre... Então, eu acho que o mundo está ficando sem graça. O politicamente correto está fazendo com que o mundo fique sem graça. Hoje, você, para fazer uma piada, você tem que raciocinar, não é nem uma piada, fazer um comentário engraçado, você tem que raciocinar muito, pensar muito, para saber se a interpretação vai ser violenta. É o que eu falo, o mundo está ficando sem graça. Essa história do que você falou do pai para o filho, do avô para o neto, tem muito a ver com isso. Ontem, por acaso, tive uma discussão muito grande com meus filhos aqui em casa, uma discussão, não foi uma briga, foi uma conversa sobre esse assunto, e você nitidamente nota que a juventude não tem humor. Não. Eles se policiam tanto que não tem humor. Não. Você tem que raciocinar muito o que você vai falar. É chato isso, tá? O mundo está ficando chato. Desculpa. Não. Um comentário apenas. Não. Você tem razão, Beto. Olha, tem uma pergunta aqui que a Eliana fez e pediu para eu fazer. Eu vou ler, tá? Só um minutinho aqui que eu vou pegar no chat que ela pediu para fazer. Daniel, como você explica que eu tenho dificuldade para entender piadas e sempre as esqueço? Ou seja, sou ótimo ouvinte de piadas. E sobre as pessoas que são compulsivas para contar piadas o tempo todo? Aí ela pergunta, Eliana. Bom. Posso acrescentar uma coisa, Daniel? Eu sou psicodramatista, então eu estou numa linha diferente, aí, bem diferente de vocês. Além disso, eu trabalho com quadrinhos. A minha dissertação de mestrado foi sobre a Mafalda. Tá vendo? Acho que vocês conhecem a Mafalda, né? Claro, claro. E aqui no último capítulo, né, eu ousei falar de humor, né? Mas aí é uma outra visão, embora eu tenha citado Freud aqui, dizendo que ele via no humor algo de sublime e elevado, além de libertador, né? Porque eu só fui até aí, lógico, né? Mas aí eu uso outros autores, outras linhas, mas eu acho que os quadrinhos ainda hoje eu estou trabalhando mais com quadrinhos também, eles nos dão uma outra possibilidade de compreensão, de abordagem, de se aproximar do humor também. Não sei se você vê assim, né?
Sim, sim, sim. Ainda sou, né? Hoje tenho menos tempo e talvez, mas fã de Asterix, eu amava Asterix. Eu também. Não falta, né? Gente. E os quadrinhos têm, eles exercitam isso, mesmo Mônica, né, que é o personagem brasileiro, né, talvez mais conhecido, né, a Turma da Mônica. É sempre uma coisa, né, que envolve humor. Agora, eu não entendi uma coisa, Helena, você não costuma entender as piadas, é isso? Eu tenho muita dificuldade para entender piada, muita. Eu fico olhando, assim, tem que pensar. Eu não entendo isso. Lembrar de piada é difícil mesmo, né? Eu também não lembro assim com muita facilidade, não. Tem algumas que, né, são, sei lá, o repertório de 5, 10 e acabou. Aquelas pessoas que contam piada compulsivamente é um negócio muito cansativo. Muito. E tem duplas, eu tenho alguns amigos, um conta uma e o outro emenda na outra, e depois de 5 minutos eu já não aguento mais. Mas porque tem ali, você está, de alguma maneira, promovendo descargas, né, de excitação. O riso, isso tudo. Agora, por que a gente não lembra das piadas, né? Eu acho que tem a ver com teoria do recalque, né? Temos que pensar assim, por que não é tão fácil lembrar? Não é fácil criar piadas. Pensem na profissão dos humoristas. Olha que profissão curiosa, né? Eles passam o dia tentando inventar piadas, né? É um negócio, não é fácil, é um trabalho. E a gente recebe pronto, né? E tentar ser engraçado. E tentar ser engraçado. Mas às porque vezes... pode não ser, né? Pode não ser. Mas às vezes uma piada puxa a outra. Isso também pode acontecer. É comum. Só que eu pessoalmente... As piadas mais divertidas são as portuguesas. Então, como uma puxa a outra, eu sugiro que a Silvia Levi faça praticamente o nosso encerramento. Nós já vamos para 2 horas de papo, hein? Silvia Levi, é contigo. Oi, boa noite. Sobre essa questão do politicamente correto, que também acho muito incômodo, mas eu confesso que, ao mesmo tempo, é civilizatório, né? Porque as piadas que se baseiam na ofensa, no desrespeito, no racismo, na redução do outro, eu acho uma coisa assim abominável. Não vou falar termo técnico, é abominável, eu acho abominável. Então, é muito incômodo você continuamente ter que fazer uma depuração do seu repertório de opiniões e gracinhas, gracejos e etc. E tal, mas eu acho que é civilizatório. Como é que se faz? Qual é o caminho para conseguir estabelecer uma visão de humor ou até de ironia? O problema é a ironia. A questão é a ironia. A ironia é que afeta o outro. O humor não necessariamente é irônico. Verdade. Então, acho que a gente está no meio entre duas coisas. Quer dizer, é uma chatice, mas eu acho que é civilizatório. Tem que encontrar o caminho do humor para não ferir. Então, tem que ter equilíbrio, não, Daniel? Daniel, dá licença, eu vou fazer uma coisa. Isso aí existe um limite, existe a espontaneidade das pessoas e a espontaneidade das pessoas, de vez em quando, são recriminadas. Então, aquela história, até você, nos dias de hoje, o humor está tão restrito que você fazer uma ironia de si próprio pode ser interpretado de uma forma discriminatória. Por isso, eu acredito... Não, é aquela história, eu sou gordo. Se eu falar de mim que eu sou gordo, eu estou sendo preconceituoso comigo mesmo. Tudo bem. Entendeu? Mas aí eu posso ser discriminado por ser preconceituoso comigo mesmo. Não. Entendeu? Então, a interpretação está muito complicada. Está muito à flor da pele. O humor está muito à flor da pele. Vocês veem que é um tema muito polêmico. Ele, a princípio, parece uma coisa meio, né, desimportante, e, na medida que a gente vai aprofundando, especialmente depois dos atentados em Paris, né,
2015, Charlie Hebdo, o humor se tornou um tema mais delicado, né? Então, assim, Silvia, isso que você trouxe nos remete à fronteira delicada entre humor e um termo que está na moda, que é bullying, né? Vocês veem que o bullying, ele tem... Claro, tem o bullying que é agressão física, mas o bullying verbal, a pessoa que faz o bullying pode dizer, mas eu estava só brincando. Então, eu tenho uma pesquisa canadense que eu cito em algum momento, lá, bem antiga, que diz assim, né? Por exemplo, mulheres humoristas. Não é um negócio majoritário. Hoje já tem, eu acho que meio a meio quase, né? Mas o humor sempre foi um atributo mais masculino. Então, você vê, o homem detinha a palavra, né, sedutora, a palavra humorística. Então, você vê que essas coisas não são tão simples, né? A mulher tinha que ser bonita, o homem engraçado. Então, essa pesquisa dizia isso, né? Que homens preferem mulheres que riem das suas piadas e mulheres preferiram homens que riem, que as façam rir. Isso é um retrato de uma época, né? Não precisa ser sempre assim. Então, assim, é um tema que mexe com as questões de poder, né? Lugar de fala, questões que estão muito... Você vê um presidente, né? Que faz escárnio, é uma coisa muito humilhante. Então, a fronteira aí, humor e bullying, é entre aquilo que faz rir e aquilo que provoca humilhação. E nem sempre a intenção é humilhar, né? Mas aí vai lá, o Charlie Hebdo reproduz as chaves com o profeta Maomé. Veja, a população muçulmana na França é uma população oprimida, né? 10% do país, mas é 10% do país oprimido, né? Então, você não está em pé de igualdade. Muito delicado esse tema. Eu acho que tudo que vocês falaram faz todo sentido, são problemas, né? A gente não tem a solução. Nós estamos pensando, eu faço parte de um grupo que estuda isso, na USP tem um grande professor de história, que chama Elias Tomé Saliba, que tem um livro chamado Raízes do Riso, né? Sobre o humor brasileiro, pesquisador de humor. A gente trabalha algumas questões juntos e estamos pensando em fazer uma cartilha para escolas para diferenciar o que é bullying do que é humor, por exemplo, para as crianças, né? E para as professoras. Não que a gente vai dizer, a resposta é essa, mas para sensibilizar para os problemas. Último comentário, Moisés. Eu acho que A Vida é Bela não foi feita para a gente rir. Eu não detesto o filme, eu só disse que eu não rio do filme. Eu acho que foi feito para constranger. Eu acho que foi feito para constranger. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer em nome do nosso grupo, segundo as intenções, a vocês dois, ao meu querido Walter, meu companheiro de Amigos do IDES, quando nós começamos a pensar nesse grupo, e ele continua vivo até hoje. Nós nos reuníamos aqui no Rio, no hotel... Como era o nome do hotel? Flórida, para falar IDES, para contar histórias com esse grupo todo, e virou tudo isso, e vários grupos de IDES pelo Brasil. Isso nos deixa assim, muito, muito, muito felizes. E eu só posso agradecer, quero dar mais um minutinho aí para vocês dois, para uma palavrinha final, não necessariamente uma piada, mas rigorosamente uma fala final de vocês dois. Me devolve que eu anuncio o próximo convidado. Ok? Walter, você primeiro e eu fecho com o meu querido Dani. Ok? É tua fala. Perfeito. Bom, enfim, já agradeci pela oportunidade e desejo que vocês tenham todo sucesso, que certamente terão, porque as apresentações são ótimas, os convidados são também excelentes, de sorte que tudo de bom para vocês. Um forte abraço a todos. Muito bem. Dani. Faço minhas as palavras do Walter. Obrigado. Acompanhe o relator? Então é isso. Acompanhe o relator. Gente, mais uma vez, obrigado a vocês dois. Obrigado a esse público. Hoje eu acho que nós... Excepcional, bateu recordes. Bateu 300 pessoas.
quase 300 pessoas, e amanhã... Dentro do Brasil e fora do Brasil, incrível. Exatamente. Amanhã Obrigada, vocês já terão essa gravação. Florianópolis. E amanhã vocês já terão a gravação Tá ótimo. Muito fala obrigado. de hoje, e aí o número ainda vai se multiplicando a cada dia. Ok, gente, mais uma vez, obrigado. Palmas para os dois, palmas para vocês. Nosso próximo Segundas Intenções vai trazer histórias sefaraditas, traçadas por famílias pioneiras das Ilhas dos Açores ao Seridó. Quem conhece o Seridó sabe que não é nada fácil. A trajetória dos descendentes do casal de espanhóis Marcos Afonso e Inês de Jerez. Por volta de 1500, o casal chegou à ilha de São Miguel, nos Açores, saídos da Espanha, em função da expulsão dos judeus determinada pelos reis católicos Fernando e Isabel. Seus familiares foram perseguidos pela Inquisição portuguesa, tendo uma de suas filhas padecido na fogueira em Lisboa. Aproximadamente 2 séculos e meio depois, descendentes diretos do casal instalaram-se na região do Seridó, no Nordeste brasileiro, onde construíram uma grande família. Nosso próximo palestrante, o também pesquisador José Bezerra de Medeiros, é quem vai descrever toda essa saga de sua família sefaradita. Não percam, segunda-feira próxima, dia 6, 21 horas, mais um encontro, mais uma vez. Obrigado, Walter. Obrigado, Dani. Obrigado a vocês e até lá.